Olá, pessoal! Eu acho que agora eu consegui, de fato, entrar online. Deixa eu esperar o pessoal ir entrando para eu saber se está funcionando ou não. Vamos lá, olá, olá! Sejam bem-vindos. Confirma para mim que vocês estão me vendo e me ouvindo bem, porque tanto tempo sem fazer live que o Instagram não estava me deixando entrar. Oi, Biazinha, tudo bem, Flor? Então, vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Acho que está funcionando agora. Vamos lá, pessoal. Ai, obrigada, Aline, que bom. Então, vamos lá. Deixa eu começar aqui essa live depois de tanto tempo longe daqui, longe de vocês. A maior parte de vocês sabe, né, que esse está sendo um ano difícil, né, cheio de desafios para mim. Então, no final do ano passado, eu me ausentei para fazer uma cirurgia, e aí no início do ano eu tive a morte inesperada da minha irmã. Oi, Clara, Flor, que saudade de você também. A morte inesperada da minha mãe. E foi um baque muito grande para mim, para toda a minha família. E de lá para cá vieram sucessivos baques, né? Sucessivos eventos que mexeram muito comigo, e outras mortes importantes na família, a irmã da minha mãe, o cunhado da minha mãe, que é o meu padrinho, inclusive. E, enfim, então um ano... Oi, Dani, que bom que você tá aqui, Flor. Então, um ano cheio de reviravoltas emocionais. E nesse período, foi um período muito de reflexão para mim, de olhar para dentro e de concentrar as minhas energias nos meus atendimentos individuais, até que eu conseguisse me reorganizar para estar pronta para atendimentos em grupo novamente. E muitas coisas aconteceram, muitas dúvidas, muitos questionamentos. Dúvidas e questionamentos, por exemplo, se era para eu continuar trabalhando, se era hora de eu parar, se valia a pena continuar ou não. E nesse processo eu tô aqui para compartilhar com vocês que é muito bonito a gente ver o movimento quando a gente faz esse olhar para dentro, quando a gente olha, né, quando a gente entra nessa conexão com a gente mesmo, e a gente percebe o universo orquestrando. Então, nas vezes que eu tive dúvida se eu iria continuar trabalhando ou não, os meus atendimentos individuais foram decisivos para mim. Eu percebi que estava me fortalecendo e eu estava fortalecendo o outro, então me senti sendo contribuição. Oi, Sônia, tudo bem? Me senti sendo contribuição na vida das pessoas, estava me ajudando a passar por essas turbulências, a passar por esses momentos de luto, de perda. E aí também veio um chamado muito forte, muitas demandas das pessoas mandando mensagens, perguntando quando que eu ia voltar com os trabalhos em grupo, muitas pessoas demandando os trabalhos individuais, presenciais, trabalhos em grupo presencial, que há muito tempo eu não faço, né, a constelação presencial. E aí eu simplesmente entreguei para o universo, e o universo me respondeu de uma forma maravilhosa, que vocês sabem, a maior parte de vocês conhece o João Gilberto, meu grande amigo e parceiro, um excelente terapeuta. Muitos de vocês já receberam, inclusive, indicação minha, né? Quem manda mensagem pra mim falando assim: Silvia, eu quero constelar com você, mas eu quero presencial. Eu falei: eu não tô fazendo, mas vai lá fazer com o João, que ele faz presencial. E o João já esteve aqui comigo em lives anteriores. E agora estamos juntos novamente. Então, a Dani, que entrou aqui, ela fez um lindo convite pra gente poder celebrar o casamento dela, e foi uma experiência magnífica, né? Uma experiência emocionante, um feedback muito positivo de quem estava lá. O casamento foi lindo, a celebração foi linda, e a gente se conectou nessa parceria.
E aí a gente se reconectou nessa parceria de um evento presencial que vocês tanto pediram, né? Tanto pedem ainda, e que finalmente vai acontecer. Ah, acho que o João já está aqui, eu tô aqui. Tá? Para a gente poder falar desse nosso reencontro como parceiros de trabalho, que a gente já fez lindas coisas juntas. Ah, John já está aí, John. O Instagram não me avisou que você estava aqui, eu não tinha visto. Seja bem-vindo! Que bom estarmos Obrigado. Bom estar aqui também. Então, eu estava falando aqui um pouco desse ano de 2025, cheio de turbulências, e que no meio de todas essas turbulências, eu fico pensando como é que essas pessoas que estão, né, que não estão se trabalhando terapeuticamente dão conta de vivenciar os seus próprios processos, porque a Dani está aqui, que lindo. Dani está aqui falando da cerimônia que a gente celebrou juntos, que foi lindíssimo, emocionante, e um marco para a gente reconectar essa parceria que temos de longa data, né? E Sônia, que bom, também uma alegria ter você aqui com a gente novamente. E aí, John, vamos lá. Não vou perder o foco, gente, eu não vou ficar respondendo as mensagens, não, porque senão eu vou me distrair, vou me enrolar aqui no que a gente tem a falar. Para quem não conhecia John ainda, né? O famoso João Gilberto ou João Rodrigues, né? Muita gente recebe a mensagem, né, que estava falando, muita gente me manda mensagem falando: Silvia, eu quero fazer a constelação presencial. Eu falei: não estou fazendo trabalhos presenciais agora, mas vai lá com o John que ele está fazendo, que é lindo, que é uma delícia. E aí, nesse movimento, vem finalmente agora Silvia, versão presencial, disponível para atendendo a pedidos de quem queria um trabalho presencial. E em parceria novamente com o John, porque já fizemos parceria juntas, já estive no Beija-Flor como cliente ou como terapeuta também. Já fizemos essa dobradinha de terapeuta ou é a primeira vez? John, me ajuda que você é meu No Beija-Flor é a primeira vez. Então, estreando agora nesse retiro que o João já faz há quanto tempo, John? Tem muitos anos que você faz esse Essa vai ser a 18ª edição. décimo Então eu oitavo da faço. maioridade. Agora Pois que eu é. lembro. A primeira foi em 2012. Olha, 2012, quando eu estava começando a fazer a minha transição do mundo corporativo, o João já era terapeuta, já fazia imersões, já conduzia retiros, que eu não sei se vocês sabem, mas eu já falei isso várias vezes em outras lives, que inclusive as minhas alunas que estão aqui, ó, a Senise está aqui, pois é, Senise, maioridade. Senise está aqui e a Senise já me ouviu falando isso, que quando eu comecei a atender terapeuticamente, ter o João assistindo a constelação, assistindo a transdimensional, era motivo de tensão e apreensão. Meu Deus, o João está aqui assistindo. Meu Deus, como que vai ser isso? E aí a vida acabou conectando a gente e disso nos tornamos parceiros, demos aulas juntos e, enfim, atendemos juntos, né? Fizemos vários alinhamentos energéticos, alinhamentos familiares, constelações energéticas e variações sobre isso, né? Então, vamos lá falar sobre esse beija-flor que começou em 2012, quando eu estava nascendo como terapeuta. Você já estava voando com beija-flor. E aí, John? Conta um pouquinho da história dos retiros do beija-flor pra gente. Conto. Deixa eu começar de uma maneira pela qual eu não estava programado. Como é que eu quero então começar a falar do Beija-Flor? Quando eu entrei aqui na live, você abriu o primeiro, entro aqui como teu convidado, e aí eu estava te vendo e te ouvindo e estava te admirando. Falei assim, nossa, minha amiga aqui já é linda, com esse azul. Ela está assim, um negócio, ela está um desbunde, ela está exuberante. E aí eu fiquei justamente pensando nessa minha reação em relação a você,
no que diz respeito a algo que o Beija-Flor nos ensina. Muita gente fala sobre questionar algumas relações no sentido de quem é que suporta o nosso sucesso. Né? As pessoas com as quais eu me relaciono, elas suportam o meu sucesso? E muitas vezes a gente também se esquece de perguntar se a gente suporta o nosso sucesso. Então, um retiro como o Beija-Flor, ele foi construído pensando nisso. Como é que eu posso me ajudar a suportar o meu sucesso? Como é que eu posso me ajudar a suportar amar e ser amado? Como é que eu posso me ajudar a suportar ser feliz, a suportar ser próspero? Como é que eu posso me ajudar a aumentar o meu nível de suportabilidade de maneira leve, prazerosa, gentil, amorosa, de viver em amor, no seu sentido o mais amplo. Então, o Beija-Flor, Sil e pessoal, ele foi construído assim, porque eu não sabia. Eu não sabia nem suportar o sucesso dos outros, e muito menos o meu sucesso. Então, eu venho de um aprendizado de muito ressentimento. Eu venho de um aprendizado familiar de muita não autorização, de muito não merecimento, de um fundamentalismo religioso muito forte, onde quanto mais para o fim da fila eu estivesse, em todos os sentidos, inclusive do amor próprio, maiores seriam as chances de me sentar ao lado direito de Deus. Então eu venho de uma estrutura de não autorização ao amor próprio muito forte. E o Retiro do Beija-Flor, ele nasceu assim, com esse propósito, de ajudar a gente a se abastecer de amor próprio e bancar isso na vida. É lindo isso que você falou, porque parece que o nosso inconsciente coletivo acredita muito que amor próprio é sinônimo de egoísmo, uma pessoa egocêntrica, uma pessoa egocentrada, uma pessoa que só pensa nela. E não é, porque se a gente pensa até na própria frase né, que a gente conhece tanto através das religiões, amai-vos uns aos outros como a si mesmo, você percebe que se você não se amar, qual é a qualidade do amor que você está transbordando para o outro, né? Se você não se sustenta em você, como é que você consegue sustentar o outro, né? Se você não se vê com bons olhos, o olhar para o outro acaba ficando distorcido, né? E aí isso entra numa espiral descendente. E tudo isso é muito difícil da gente explicar, né? Eu falo sempre que meus desafios aqui com marketing digital, que o marketing digital me ajudou em algumas coisas, mas em outras coisas eu tenho muitas reticências, que eu não gosto de algumas dinâmicas, e depois eu até falo mais sobre isso, mas colocar em palavras é difícil, porque nunca é uma questão de palavra, nunca é uma questão de comportamento, é um estado de espírito. Então, amar a si próprio é um estado de espírito. E às vezes é muito desafiador a gente poder decretar que a gente se ama, assumir isso, validar ou valorizar isso, porque isso é quase como se fosse, ai, não, que vergonha, que feio dizer isso. Só que a gente não consegue ter uma relação boa na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, na nossa vida sexual, na nossa vida financeira, se não tiver muito amor envolvido. E aí, te ouvindo aqui, lembro, você mencionou o casamento da Dani, e no casamento da Dani e da Verônica, nós mencionamos muito o quanto que amar é uma atitude. E o amor próprio é a primazia dessa atitude. E muita gente, às vezes, espera o amor próprio acontecer, ou o amor acontecer, como se ele fosse quase que uma varinha de condão batendo sobre a cabeça da gente, quando na verdade ele decorre, ele é uma consequência de uma escolha. Eu escolho amar.
E como é que a gente ama? Realizando pequenos atos amorosos. Pequenos atos amorosos são possíveis, né? Como eu costumo muito dizer. Aquilo que é possível é o suficiente basta. Então, muitas vezes eu penso no amor e no amor próprio como algo tão longe de mim que eu fico até com preguiça de começar. Mas quando eu penso naquele ato amoroso, pequeno, quase insignificante, mas que eu dou conta, opa, o que eu dou conta é o suficiente e o suficiente basta nesse momento. E de ato suficiente para ato suficiente, a gente vai construindo esse estado de amor próprio, esse estado, né, que ele não é um platô contínuo, Opa! mas como a gente vai diminuindo o intervalo entre um episódio e outro, quem olha de fora muitas vezes tem essa sensação de que a outra pessoa está num estado de amor próprio constante. Mas não é, ele é composto de um ato seguido de outro ato amoroso. Eu vejo esse movimento como um ato crescente, porque acho que a gente vai aprendendo, né? O famoso gerúndio que às vezes irrita tanto, mas nesse caso a gente vai aprendendo a se amar a cada dia, a gente vai reafirmando o nosso amor pela gente mesmo a cada dia. E, enfim, então é um ato contínuo, né? Mas Sim, tá muito filosófico isso, tá muito abstrato. está. Estava falando da história do marketing digital, marketing digital. Ai, saudade de você também, Bianca, amada. Beijo maravilhoso, maravilhosa. Saudadíssimo. Gente, será que é a mesma Bianca Amadeu que eu conheço? É a mesma Bianca Amadeu, porque essa Bianca Amadeu só existe uma no planeta, gente. Não temos tantas. A Bianca é um exemplar único e absoluto. Se for, ela fez um trabalho comigo presencial em 2011. Nem era nascida. Olha, Ah, que bacana, Bianca. Bom te rever por aqui. eu nem sei se a Bianca ainda faz os quadros, mas o quadro que ela fez para mim com a mandala de cristais segue aqui comigo, maravilhoso, e eu amo. Ah, o trabalho de abundância que você fez com o John. Isso, É. 2011, não foi, Bianca? Eu também fiz o trabalho de abundância, fiz como cliente. Depois Isso. desse, sim, eu sei que eu fiz em parceria que conduzimos o trabalho de metas e abundância. A Bianca tem um trabalho lindo, que ela faz um quadro canalizado, personalizado, com mandala de cristais. Maravilhoso. Amo. Beijo, Flor. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para falar. Estava falando do marketing digital, e aí o marketing digital tem um monte de estratégias disso e daquilo, várias coisas que eu não gosto, inclusive pela estratégia do marketing digital. A gente deveria estar fazendo um evento presencial gratuito para vender um evento pago, que essas biruchices, mas essa não é a minha cara, essa não é a cara do John John, então a gente segue a nossa linha. Mas o marketing digital me ensinou umas coisas que são bem interessantes, como, por exemplo, virava e mexia, tinha a pergunta assim, mas tá, e para que serve isso? E para que serve isso? E para que serve isso? E aí aquilo era estranho, né? Tipo, como que eu vou explicar para que serve um trabalho de autoconhecimento? Como que eu vou explicar para que serve fazer um retiro? Como que eu vou explicar para que serve? E aí, de tanto se perguntar e de tanto receber esse estímulo, né, as coisas vão acontecendo. Então, eu vou provocar o John aqui para perguntar para que serve esse autoconhecimento, para que serve um retiro, para que serve isso, mas enquanto eu dou um tempinho aí para ele ir pensando, eu vou falar coisas que eu pensei por aqui. Para que serve o autoconhecimento? Para mim, assim, serve para eu ter mais clareza sobre a vida e conseguir lidar com os desafios que vêm de uma forma muito mais harmônica e equilibrada. Muita gente acha que, então você é terapeutizado, significa que você não tem problema. Não, não é uma questão de você não ter problema, porque não somos Deus, né? E não temos a condição de controlar se temos problemas ou não. Problemas acontecem. Shit happen, né? E
Só que quando você está centrada, você consegue lidar com aquilo de uma outra forma. E para mim, esse é o grande presente do autoconhecimento. É um adultecimento emocional para a gente lidar com a situação de uma forma mais leve, mais suave, por mais bizarra ou mais desafiadora que seja. Só que, de novo, isso ainda é muito genérico, assim, muito etéreo, muito abstrato. Então, vamos lá, objetivamente, no que o autoconhecimento te ajuda? E aí, assim, tenho infinitos exemplos para dar, né? Então, toda vez que eu era instigada com essa pergunta, eu falava assim: tem até o finzinho do ano aqui para eu ficar falando tudo que aconteceu. E uma das coisas que o autoconhecimento me ajudou foi sair de um emprego que eu me sentia insuficiente, que eu me sentia uma impostora, a famosa síndrome da impostora, e conseguir me conectar e me sustentar em mim mesma, num trabalho que faz tanto sentido para a minha vida, para a minha alma, para o meu dia a dia, que foi o caminho que eu escolhi percorrer para me ajudar a lidar com o luto. Então, esse ano, eu estava falando, né, desse ano tão marcado, tão forte de muitos lutos na minha família. E aí, trabalhar era uma paz de espírito para mim. Trabalhar era uma tranquilidade. E aí eu fico lembrando que vou fazer 15 anos de transição, né? 2012 foi o ano que eu fiz transição. Então, são 13 anos ainda, não são 15, não. Então, há 13 anos atrás, na época que eu trabalhava no mercado financeiro, trabalhar tinha aquele peso. E olha que eu gostava do que eu trabalhava, eu tinha um salário muito relevante, eu tinha vários benefícios, ainda assim tinha aquele peso para levantar. Ai, meu Deus, que sacrifício, né? E aquela coisa de que parecia que eu estava arrastando correntes, e eu adorava a minha equipe, adorava as pessoas que trabalhavam comigo, mas ainda assim tinha um peso. E o autoconhecimento me deu essa leveza de trabalhar com leveza, né? De escolher estar atendendo os meus clientes, escolher estar conduzindo as minhas alunas, mentorando as minhas alunas. E isso é bem palpável. O autoconhecimento me deu de presente a verdadeira compreensão do que para mim era a síndrome da impostora. Então, a síndrome da impostora era uma lente distorcida que eu tinha de mim mesma. E aí eu fui percebendo que a minha criança, que tinha tantos registros de uma família crítica, de uma mãe muito crítica, muito rigorosa, olhava com muita crítica para tudo, inclusive para mim mesma. E aí aquele excesso de crítica não validava o meu desempenho. E olha que doido, porque hoje, quando eu enxergo isso com essa clareza, eu consigo até explicar, e aí quem estiver me ouvindo vai achar que é uma doideira, que não faz o menor sentido, mas pensa bem, eu era avaliada semestralmente, eu tinha uma das melhores notas de perfil, né, de desempenho, de avaliação, e eu achava que eu não era boa o suficiente. Olha a minha incapacidade de validar coisas, sabe, reais, concretas, não eram suposições. Eu era incapaz de reconhecer um elogio. Porque eu achava que a pessoa estava falando só por falar e achava que, não, isso é para todo mundo. Então, eu tinha uma pré-programação emocional interna que me deixava blindada de coisas que eu nem sabia que eu estava blindada daquilo. Então, eu demorei muitos anos em processo terapêutico para entender que eu não validava os elogios que eu recebia. Porque eu também criei um mecanismo de defesa para não validar as críticas que eu recebia. Então, eu ficava meio que blindada em mim mesma. E aí eu achava que eu sofria da síndrome da impostora porque eu achava que aquilo era uma farsa. Eu não tinha compreensão de um desempenho acima da média que eu tinha.
Então eu achava que o meu desempenho nunca era o suficiente. E eu fui tendo clareza disso e aprendendo a lidar com isso nesse processo de autoconhecimento, nessa jornada que é um gerúndio que a gente vai aprendendo. Então, eu acho que é importante a gente falar de coisas concretas, palpáveis, sabe? Dos ganhos, dos benefícios que a gente tem quando a gente faz uma pausa, quando a gente se permite olhar para dentro. Então, a sua definição de retiro eu acho magnífica, né? De se retirar desse caos que é o dia a dia, que a gente está cada vez mais acelerado, cada vez mais atrasado, cada vez mais correndo sem sair do lugar, para a gente poder chegar num lugar de peraí, vamos pausar, vamos olhar para dentro. Então, e aí eu já vou passar a palavra para você, João, mas só para seguir, né, nessa construção de como que eu acabei decidindo me convidar para participar como parceira do John no retiro do Beija-Flor, porque eu precisei desse retiro também. Então, eu fiz um retiro que foi um retiro do silêncio, uma semana em pausa, saindo dessa loucura, das bizarrices que estavam acontecendo na minha família, no meu dia a dia, na minha rotina, e consegui ter esse respiro. E aí eu falei, gente, isso realmente faz toda a diferença. É fundamental na vida de uma pessoa para ter esse momento de pausa, introspecção, olhar para dentro. Ai, deixa eu só mandar um beijinho. É que um monte de gente entrou e não mandou beijo, mas deixa eu mandar um beijinho para a minha queridíssima amada. Radiestesia terapêutica é uma transformação na minha vida, né, Flor? Mas, enfim, fiz essa pausa aqui que eu tô com muita saudade de você e vou te mandar uma mensagem no WhatsApp depois pra gente voltar a se falar. Mas, enfim, nessa turbulência toda, né, de vários desafios ao longo desse ano, eu quero dizer que olhar para dentro, fazer essa pausa foi tão boa para mim que eu voltei com essa vontade, e nessa vontade eu falei pro John assim, John, como seria se a gente fizesse esse beija-flor juntos? Porque isso foi uma integração de várias coisas, né? As mensagens que eu recebia pedindo encontro presencial, a minha reconexão com o valor de como é importante a gente pausar tudo e ir para um retiro, para olhar para dentro, e todos os ganhos, conquistas, melhoras e aprimoramentos que aconteceram na minha vida a partir desse autoconhecimento, desse desenvolvimento pessoal. Então, agora eu passo a palavra para você. E aí, para você, John? O que esse autoconhecimento, o que o desenvolvimento pessoal, o que um retiro gera ou já gerou de transformação da sua vida? Eu vou começar aqui citando Viktor Frankl. Quem não conhece, leia sobre ele. Ele tem um livro Sentido, ele criou o processo da logoterapia, ele é muito utilizado em mindfulness. Um cara que viveu o horror do Holocausto. Ele sobreviveu a um campo de concentração. E ele ensina pra gente que entre um estímulo estressor e a resposta que eu quero oferecer ao mundo, eu preciso criar uma pausa. Quando eu não crio uma pausa entre o estímulo estressor e a resposta que eu quero, ao invés de oferecer ao mundo uma resposta, eu ofereço uma reação. Então, o retiro, esse se retirar, como eu gosto muito de falar, é esse oferecimento de uma pausa. De uma pausa a estímulos estressores, às vezes, de uma vida inteira. E que nos adoecem muito. Então, e aí entrando agora de uma maneira mais objetiva. Então, o que eu posso experimentar quando eu me ofereço essa pausa, muitas vezes a estímulos estressores de uma vida inteira? Melhora na saúde. Opa!
de maneira objetiva. Então, assim como você, Sil, eu também, né? Sou um terapeuta trans. Eu e Silvia somos terapeutas trans. Silvia era do mercado financeiro, eu era advogado especializado em direito de família e sucessões. Eu brinco que eu não podia ver um casal feliz que eu separava, né? Tanto que achei um luxo, junto com a Silvinha, a gente fazer uma celebração de uma relação de amor. Então, quando eu advogava, eu vivia uma vida que não era minha. E eu adoecia demais. Quem me vê hoje não faz ideia, de verdade, como eu já fui. Minha mãe, numa determinada época da minha vida, foi quem melhor me definiu quando ela disse que eu era entupido, porque eu era alguém que não falava. Eu guardava minha voz dentro de mim e guardava raiva, guardava mágoa, guardava tristeza. Era um campo de ressentimentos, de rancores muito forte, sem expressão alguma. Como que o meu corpo então dava conta de liberar um pouco disso, substituindo um sintoma físico por outro. Então eu era alguém que trocava por sintomas na área da saúde, e com isso eu cheguei a acreditar que eu precisaria fazer concurso público, pasmem, para que eu pudesse adoecer em paz. Eu não conseguia ter a menor clareza disso que eu dizia publicamente. Então, esse convite a gente se retirar e fazer uma pausa sobre esses estímulos estressores de uma vida inteira, muitas vezes, ou de do momento atual, é abrir esse espaço. Espera aí, o que está me adoecendo? Qual é a voz que eu estou engolindo e que está me adoecendo? Qual é a raiva que eu estou engolindo e que está me adoecendo? Qual é o luto que eu estou engolindo na marra e que está me adoecendo? Qual é o desamor que eu estou engolindo e que está fisicamente me adoecendo, ou adoecendo minhas relações, ou adoecendo minhas finanças, ou adoecendo o meu campo profissional e de realizações? Então, o campo do autoconhecimento, seu pessoal, me trouxe saúde, de verdade, assim, saúde física, orgânica. Minha saúde melhorou exponencialmente. Exponencialmente. E esse, inclusive, é um feedback que eu recebo de muitas pessoas que passaram pelo Beija-Flor. Teve uma mulher, assim, bem fora da curva, ela estava no grupo do que eu brinco de poliesculhambado, né? Então ela se medicava com um acompanhamento médico, mas era uma quantidade de remédios absurda. E ela comprava remédios, então, em grande quantidade para ficar mais barato. E depois do Beija-Flor, ela entrou numa reta de melhora, com processo terapêutico também, em conjunto, o acompanhamento médico, e ela foi sendo desmamada de um conjunto de remédios. E alguns meses depois, ela me mandou uma imagem de um saco de remédios que ela não fazia mais uso e que ela ia descartar. Lindo isso, né? Então, Beija-Flor e o autoconhecimento como um todo, ele pode oferecer para a gente isso, saúde. Entre muitas outras coisas, né? Óbvio. Mas isso é muito concreto, sabe? É dormir melhor, é comer melhor. Entre muitas outras coisas mesmo, porque eu quero falar das minhas experiências, mas é que a Tânia Maringá escreveu aqui: ano que vem vou me programar para fazer o Beija-Flor. Tânia, obrigada por essa mensagem, porque essa é uma outra coisa que eu queria falar, porque o marketing digital ensina que você tem que falar, pessoal, é agora ou nunca, ou vai ou racha, e tem que ser, inscreva agora, porque senão vai acabar a vaga, e fica naquele desespero, que é um gatilho para disparar a nossa ansiedade, e aí todos nós temos ansiedade, e a ansiedade simplesmente só aumenta a nossa sombra. E aí, essa não é
a nossa pegada, entendeu? Então, de tantos trabalhos de marketing digital, um dos motivos, inclusive, que eu fiquei tão ausente aqui do Instagram de movimentos ao vivo, de lives, é porque eu descobri que eu não sou marqueteira e eu não quero ser marqueteira. Eu sou terapeuta e eu quero continuar como terapeuta. Então, como terapeuta, para mim, é uma afronta cutucar a ferida, a sombra da pessoa, né? Então, eu disparar um gatilho de ansiedade para dizer que ou você faz agora, ou então sua vida não vai para frente de jeito nenhum, porque isso vai contra os nossos princípios, né? Então, Tânia, é isso mesmo. Se planeja, se programa, porque tudo tem seu tempo certo e tem tempo para tudo. Então, o despertar da consciência, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal é algo que tem um chamado que vem de dentro para fora. E você precisa respeitar o seu tempo interno. Porque se você ficar sob pressão, é agora, tem que ser agora, se não for, como que vai ser? As coisas não vão funcionar, porque aí você vai precisar, né? O processo terapêutico lá vai ser só para você desacelerar isso, porque você já chegou lá tão congestionada que o descongestionar que vai ser o caminho. Agora, se você faz esse movimento como uma escolha consciente, então, olha, eu preciso de uma pausa, eu preciso olhar para dentro, eu escolho me presentear com isso, eu escolho me cuidar dessa forma, aí você já chega lá numa outra qualidade, numa outra vibração, você já tem um outro tipo de aproveitamento, né, do seu desempenho, das dinâmicas que acontecem lá, porque as pessoas perguntam assim, mas o que acontece lá? Acontece a constelação? Não, o que acontece lá são sucessivos trabalhos. Ai, mas eu não gosto porque eu não vou ficar, não quero me sentir exposta. Não tem exposição. A sua história é sua. E você pode guardar ela para você, e você pode compartilhar o que você quiser. E a gente costuma dizer que o que acontece num retiro, fica ali no retiro, porque a gente não fica fazendo fofoca cósmica para contar a história que ouviu, o que aconteceu, que nada. Então, é um lugar reservado, é um lugar de acolhimento, é um lugar de privacidade, é um lugar para você se despedir de você para você mesmo, não é para se mostrar para ninguém, não é para provar nada para ninguém. Então, é uma reconexão com você mesmo. E faz muita diferença quando você faz o processo de olhar para dentro, porque o João descreveu lindamente o movimento, que é uma das coisas que eu mais falo. Quando a gente está inconsciente, a gente reage de forma inconsciente. Isso significa que a gente repete padrões de uma pré-programação que a gente tem. Então, quando eu estou inconsciente, eu fico reativo a um estímulo, porque eu tenho uma pré-programação. E essa pré-programação vem herdada do pai, herdada da mãe, ou aprendida, né, desde a minha infância. Então, vem algo que eu cresci ouvindo, ou vendo e percebendo e assumi como uma verdade absoluta. E às vezes são coisas óbvias, mas que a gente não enxerga. Então, eu dei o exemplo de coisas óbvias, né? Como feedbacks das minhas avaliações no mercado financeiro, e eu não enxergava e eu não entendia. Eu também já falei de exemplos óbvios, que eu tinha um salário ótimo, um bônus semestral ótimo, e eu achava que eu não dava conta de me sustentar, de morar sozinha. Então, eu vivi anos morando na casa da minha mãe, porque eu achava que eu não dava conta. E olha que eu trabalhava, né, com números, com dinheiro, sabia fazer planilha, sabia fazer contas, mas o emocional bloqueado, o óbvio não existe. No emocional bloqueado, ó, tem dedinhos aparecendo aí, porque tem gente que está reconhecendo que está sentindo isso também. Quando a gente está com o emocional bloqueado, a gente enxerga de uma forma distorcida e a gente não consegue fazer ou validar aquilo. Então, em vez de eu agir num determinado comportamento, eu reajo de acordo com uma pré-programação que eu tenho. De algum registro que eu... O que é isso, gente?
Coisas do além. Ah, então, falar em coisas do além. Vou falar de coisas sobrenaturais também que acontecem além desse sobrenatural. Espero que todo mundo tenha visto, e não só eu, né, João? Eu já vi que eu tô vendo a reação dele. Né? Essas festinhas sobrenaturais que eu não sei de onde vieram. Vou dizer, coisas sobrenaturais acontecem. Gente, eu cresci acreditando e ouvindo e vivenciando que a família do meu pai era muito pequena e que ninguém se dava muito bem, e que a família da minha mãe era muito grande e que todo mundo se amava e que tinha uma relação ótima. E aí, enfim, meu pai morreu quando eu era muito nova, e as outras pessoas, né, com quem eu convivia foram sucessivas mortes também. Até que um dia eu falei assim, gente, a família do meu pai, eu tenho um primo querido que eu tenho pouco contato presencial, a gente queria até poder se encontrar mais, mas enfim, a vida e o horário, o fuso horário são diferentes, a gente se desencontra. E o resto ou já faleceu ou duas outras primas já se distanciaram, que brigaram da família desde a época da morte do meu pai, ou um pouco depois, um pouco antes, sei lá. Aí coisas sobrenaturais acontecem. O que é o sobrenatural que aconteceu? Um belo dia, eu trabalhando, né, nos meus processos terapêuticos e constelações, e mexo na família do pai, e mexo na ancestralidade, mexo daqui, remexe dali. Aí um belo dia minha mãe vira para mim e fala assim, Silvia, olha isso aqui que eu recebi. Aí era uma notificação judicial. Já fala em notificação judicial, até entra advogada aqui. Oi, Fê. Notificação judicial de um processo que estava correndo em relação à família do meu pai. Aí eu falei assim, gente, que processo é esse? Deixa eu ver aqui. Aí entrei, fuxiquei, papapá. Bom, resumo da ópera. Entrei em contato com o advogado e pedi para ele me mandar uma cópia do processo para eu saber do que se tratava. O processo em si não tinha nada a ver comigo, era questão de uso capião de umas terras que, enfim, né, que era uma reivindicação super justa, a gente não iria se opor. Mas o que foi de sobrenatural e extraordinário? Quando eu recebi uma cópia do processo, tinha uma lista interminável de pessoas. E aí eu descobri assim, meu Deus, a família do meu pai não é pequena, não. A família do meu pai é enorme. Tem um monte de gente que eu nem sabia que existia. Tem um monte de gente que eu nem sabia que eram os meus primos. Eu tenho primos em vários lugares que eu nunca nem soube. Então, poder olhar para aquilo que está ali e que a gente não enxerga é incrível. Ah, Silvia, tá, e daí? E o que isso mudou a sua vida? Quando você tem evidências sobre isso, né, de coisas que estão ali embaixo do seu nariz e você não enxerga, você abre espaço para perceber as outras coisas que você ouviu, cresceu acreditando como verdade e que talvez não fossem tão verdadeiras assim. Então, é muito interessante você perceber que, sabe, que eu falei, gente, eu jurava que aquilo era verdade. Eu descobri que o meu pai tinha uma tia que eu nunca nem soube. O que mais que eu não soube sobre o meu pai? E aí, quando a gente tem essa curiosidade, quando a gente tem essa instigação, a gente começa a receber informações que vão encaixando o quebra-cabeça da nossa história e vão fazendo a gente enxergar a nossa história com novos olhos. E daí, por que eu preciso enxergar a minha história com os novos olhos? Porque isso tem a ver com o que a gente começou a falar lá no início da nossa live, né? O amor, o auto-amor, o amor por mim mesma. Se eu não enxergo a minha história com bons olhos, eu não tenho como me amar verdadeiramente. Se eu olho com maus olhos para o meu pai, para minha mãe, para os meus ancestrais, eu não tenho como ter amor e compaixão por mim mesmo. Se eu olho com maus olhos para essa história, inevitavelmente eu acabo olhando com maus olhos para mim mesmo. Ou eu posso até fingir que eu estou olhando com bons olhos para mim, mas na verdade não tô. Tô olhando com muita crítica, muito julgamento, aquele chicotezinho que fica, né? Que a gente fica se chicoteando, se cobrando, se julgando, se penitenciando.
e aí a nossa vida vai ficando cada vez mais pesada e atravancada. E aí o João tem uma frase que eu amo, que eu adotei para a vida desde lá de trás, quando eu conheci o John, que é: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Porque eu fujo da autorresponsabilidade, eu fujo do meu papel de protagonista da minha vida e fico num lugar de vitimização, falando: ah, porque o governo é isso, ah, porque o meu chefe é aquilo, ah, porque a minha mãe é narcisista, ah, porque a minha mãe me abandonou, meu pai eu não conheço. E aí esse discurso só vai preenchendo um looping que vai pesando, né, a vida. E aí, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, autoamor, a oportunidade de fazer um retiro é sempre um convite para você passar limpo a sua própria história. E aí, dá um spoilerzinho, John, me fala um pouco mais de como que é o Beija-Flor, o que acontece, quais são os dias. E a Sônia falou aqui: uau, Silvia, é bom demais ouvir você descobrindo novos sentimentos. Pois é isso mesmo, Sônia. E você sabe como é bom olhar para dentro. Ah, vou falar uma outra coisa sobrenatural, já que a Sônia tá aqui. Desculpa, John. Eu nem sei quanto tempo que a gente tá falando, né, gente? Eu sou dessas, eu começo 50 a falar. minutos, Sil. Opa, então já tá na hora de a gente pensar em encerrar. Mas, deixa eu falar esse sobrenatural aqui, que também é bizarro e interessante. Então, tô eu nos meus processos terapêuticos, mexe daqui, mexe de lá, e faz constelação, e constela a minha mãe, minha avó, minha bisavó, e constela isso, constela aquilo. E aí a Sônia talvez nem saiba dessa parte da história. Mas numa das constelações tava aparecendo segredos. Então, segredos, como terapeuta, a gente sabe que segredos atravancam bem um sistema, pesam um sistema. Mas, enfim, não vou entrar nisso agora. Depois eu faço uma live só para falar dos segredos, né? O efeito colateral dos segredos no sistema familiar. E aí tinha a energia da minha bisavó, muito aparecendo, né? A energia da minha bisavó aparecendo. Eu falei: gente, mas eu nem conheci minha bisavó. Minha bisavó morreu quando minha mãe estava nascendo. O que está acontecendo aqui? Constela daqui, constela ali, mexe daqui, mexe dali. Aí, um belo dia, a Sônia, que estava aqui mandando mensagem, para quem não sabe, a Sônia é prima da minha mãe, então ela é da família. A Sônia manda uma mensagem dizendo que tinham retirado os restos mortais da minha bisavó do túmulo, tinham sumido com os restos mortais dela e tinham vendido o túmulo. E aí eu fico até arrepiada quando eu vejo isso. E aí, assim, essa informação caiu, né? Feito uma bomba na minha família. Eu falei que coisas bizarras acontecem no meu sistema familiar. E minha mãe, minha tia e minhas tias entraram, começaram a investigar, procurar, entraram com processo. Enfim, então quero te dizer que, além de coisas palpáveis, concretas do nosso dia a dia, como mudar de profissão, como melhora na saúde, como sair da reatividade e entrar na ação consciente para fazer escolhas conscientes, também coisas sobrenaturais acontecem, como, de repente, essa informação inusitada de constela aqui, e aí vem a informação dali, que é a minha... Não posso falar, eu brincava falando que a minha avó tinha sido despejada do túmulo dela, mas, enfim, recentemente eu fui chamada para depor na delegacia sobre isso e o inspetor me corrigiu, disse que não, isso não é ação de despejo, não. Eu falei: não, tudo bem, era só uma brincadeirinha, só uma fala de leiga sobre o assunto, mas, enfim, não vou mais voltar. Pois você é minha prima e prima da mamãe, e descobriu que a minha bisavó tinha sido despejada do túmulo. Olha, e a minha bisavó aparecendo nas minhas constelações, reivindicando ser vista, né? E, de fato, milagres acontecem para quem acredita e para quem se sente merecedor, né? E aí, eis que a gente descobriu que, de fato, ela estava precisando ser vista. E agora estamos aqui vendo ela. Mas então, vamos lá, John. Para a gente encerrar, vou parar de falar para deixar você falar, que você também é dos meus, adora falar. Então, fala aí, conta mais pra gente sobre o Beija-Flor. Então, a data dele: meio de novembro. 14, 15, 16 de novembro. Ah, é feriado, John. Vai cair num sábado o feriado.
Então, 14 sexta, 15 sábado, 16 domingo. A gente sai do Rio bem cedinho. Então, na própria sexta-feira, a gente tem várias atividades. Sábado, domingo, no final da tarde do domingo, o ônibus traz o grupo de volta para o Rio de Janeiro. Então, parênteses aqui, temos transporte, vamos. Ida e volta. O ônibus que sai de um ponto específico aqui do Rio, leva todo mundo para a pousada, para esse retiro, sair do caos urbano e chegar no lugar paradisíaco, e depois volta também para esse ponto de apoio específico aqui na zona sul do Rio de Janeiro. A gente se retira e se reinsere, né? E o que a gente faz lá? Como são essas práticas de mergulho nas águas do amor próprio? Em primeiro lugar, ele é vivencial, então não temos aulas, não temos palestras. Então, o objetivo não é ensinar alguém, porque na verdade a gente já sabe. O que a gente faz é uma facilitação daquilo que está, por alguma razão, obstruindo a nossa capacidade de se amar. Então a gente, por exemplo, literalmente pega um coração e lava ele na água, olhando para mágoas, para rancores, ressentimentos, tristezas. A gente vai removendo aqueles arame farpados, todos aqueles instrumentos protetivos que ao longo da vida a gente entendeu que eram necessários para a gente dar conta de seguir vivendo. Tá? Então a gente cuida muito desse campo emocional que a gente foi ressentindo. Então a gente tem muitas vivências nessa linha. A gente faz um processo de desenlutamento. Quantas partes de mim morreram junto com o trauma, morreram junto com a morte física de alguém, morreram junto com um sonho que de repente foi retirado de mim de maneira abrupta, quantas partes de mim morreram e nas mais variadas circunstâncias, e como seria podermos mergulhar nesse campo de ausência de vida, de se retirar da vida e trazer de volta pela mão, de uma maneira muito gentil, muito afetiva, essa parte de volta para a vida. A gente renasce trazendo as nossas habilidades. Silvia estava falando, né, um pouco antes, do quanto que ela não conseguia validar competências dela. Eu também passei boa parte da minha vida com a certeza absoluta de que eu era burro. E até que num dado momento eu comecei a me dar conta, opa, não, peraí, eu acho que tem um pouco de inteligência aqui. Opa, não há inteligência aqui. Epa, que manancial cognitivo tem aqui dentro de mim e a partir de mim. Então são processos de renascimento que nos ajudam nessa apropriação consistente das nossas habilidades, das nossas aptidões e por aí vai. É interessante você falar sobre as vivências, John. Desculpa te interromper, mas dá para ressaltar isso, porque acho que é importante para as pessoas que estão interessadas entenderem que não é que a gente não quer explicar, ou que a gente está escondendo a informação do que acontece no retiro, não é que a gente não vai contar, é porque não é sobre você entender cognitivamente, é sobre você vivenciar para liberar essa conexão emocional, porque o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, o olhar para dentro é um movimento de integrar o que a gente pensa com o que a gente sente para a gente poder falar e fazer com cada vez mais verdade, integridade, autenticidade.
Então, muitas vezes eu falo sim para uma coisa quando emocionalmente eu queria dizer não. Muitas vezes eu falo sim para o outro quando eu estou dizendo não para mim. Entendeu? E aí eu vou me tolhindo e eu vou pesando e aí eu vou me congestionando cada vez mais. Então, para eu poder ter a liberdade de falar de fato, né, o que eu quero, quem eu sou, dar limite para o outro, eu preciso estar com esse canal liberado, né? Entre pensar, sentir para falar e fazer com mais integridade e consciência. O pensar, a gente lê, a gente estuda, a gente assiste conteúdo, faz aula, tem curso, o John tem curso, eu tenho curso. Então, isso às vezes reorganiza o pensar e ajuda bastante. O sentir a gente consegue acessar através de vivências, de dinâmicas, né? De processo, que precisa de um facilitador ali conduzindo aquilo para vir o famoso insight. Então, o que é o insight? É quando descongestiona aqui e aí eu faço o link aqui, eu tipo, e aí tem a história que a gente fala, depois que vê, não tem como desver. Então, quando você tem esse insight, você tem essa revelação, a mágica acontece, porque algo muda para você. Você tem uma clareza sobre alguma coisa. Quando o John teve um insight de perceber que existe inteligência aqui dentro de mim. Quando eu tive o insight de perceber, eu falei, nossa, eu tenho uma blindagem que eu não decodifico elogios e validações, então eu estou me sentindo sempre devedora, sempre deficiente, sempre, sabe, menor do que o que eu realmente sou. Aí quando a gente vê isso, quando essa organização acontece, a gente já olha para o mundo com novos olhos e aí a vida vai mudando. Né? Então você começa a experimentar mudanças a partir da mudança que acontece dentro de você com o desbloquear desse sentir. E aí a Dalva perguntou se tem vivência aqui em São Paulo. O John é um pouco itinerante, ele vai para vários estados, mas o Beija-Flor, que eu saiba até então, é só aqui no Rio, né? Sim, sim. Isso aí, Dalva, somente no Rio por hora. Atualmente, então, saio eu daqui da minha amada João Pessoa, moro aqui há 4 anos e meio, vou de mala e cuia para o Rio para realizar esse retiro no Rio. Quem sabe, Dalva, você não participa com a gente no Rio, que inclusive tem outras pessoas de São Paulo que já estão inscritas para essa 18ª edição do Retiro, que irão de São Paulo, e aí, de repente, você nos ajuda a levar o Retiro aí para São Paulo, Dalva, quem sabe? Opa, maravilha, gostei da ideia. Gente, temos aniversariantes presentes. Rô ia te mandar uma mensagem, só que você nem sabe opa, travou aqui, voltei. Deu aquele Não, tô limite. te vendo e te ouvindo. Não, deu aqui limite que você já tá tendo demais no WhatsApp, e aí veio a mensagem aqui. Rô, vou te mandar uma mensagem, mas desde já um beijo enorme de parabéns para você, Flor. Então vamos lá. Imagino que seja a mesma Rô que eu conheço. Sim, sim. É porque não aparece a mensagem aí para você de quem tá entrando, não, para mim né? Não. Feliz aniversário, Rô. Olha Há só. 1 ano estávamos festejando aí no Rio. Pois é. Então venha, porque vamos ter festejos final de semana também. Já estou aqui me organizando toda para me liberar das demandas familiares para estar lá. Peraí, deixa eu ver aqui a mensagem. Acredito que o campo desse retiro já começa a nos envolver a partir do momento que decidimos participar da vivência que virá. Queridão, eu não sei o seu nome aqui, cadê? A Caé Conde. Mas o campo já começa a te envolver a partir do momento que você decide estar aqui nessa live, tá? Deixa eu te dizer que o movimento já começa. E quando você se inscreve, de fato, várias coisas já começam a reverberar. Comento isso porque eu estou sentindo algumas mudanças ocorrendo comigo. Então, você já está inscrito, que bom, seja muito bem-vinda. Quando você se inscreveu, você ainda não sabia que eu vou ser facilitadora, então estarei lá conduzindo junto com o João esse processo. E aí as coisas começam... Eu não conheço Caecon de terapias.
É porque ele deve estar inscrito com algum outro nome. Tá. Então, diz aqui, conta pra gente, Caio Conde, coloca aqui qual é o seu nome pro João reconhecer aí a sua inscrição. Kátia, a imersão ela vai ser numa pousada aqui a 1h30, 2 horas do Rio. John, quanto tempo de viagem? Umas 2 horas e meia, 3, que dá o ônibus vai um pouco mais devagar, né? Ah, sim, é. Então, a gente tem um ônibus que todo mundo vai junto, sai da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, todos vão juntos, porque a gente vai chegar bem cedo lá na sexta-feira. E aí tem lá o momento do check-in de vocês, para cada um se instalar no seu quarto. E aí, depois a gente já tem café da manhã, né? O coffee break, eu não sei exatamente o que tem, né? Tem um lanchinho para a gente já começar as atividades. Então, sexta-feira a gente já vai mexendo em tudo. Então, temos atividade ao longo de toda sexta-feira. Sábado de manhã a gente retoma as atividades, tem as pausas, né? De almoço, jantar e temos coffee. E a gente segue no domingo também, com as atividades de encerramento e fechamento, e aí o ônibus traz a gente de volta para cá e a gente fica nesse ponto de encontro, Zona Sul do Rio de Janeiro, para ir depois de cada um ir para o seu destino final. Então vamos lá, John, vou recapitulando. Sai na sexta-feira de manhã bem cedo, ônibus para todo mundo. Quem quiser ir de carro pode, mas é importante que saia nesse mesmo horário e que vá junto do ônibus para chegar no mesmo horário, porque não tem como se inserir no grupo depois que o retiro começa. Porque cada parte do retiro é relevante. João, eu posso chegar no sábado? Infelizmente não, por conta da estrutura do retiro. Então, a estrutura do retiro são vivências onde uma leva a outra. Então, se eu chego depois de que algo já aconteceu, como é que eu entro sem ter vivido aquilo que abre o caminho para a próxima experiência? Então, o CAE é o Paulo É Caetano. o Paulo Caetano, sim. Paulo Caetano está inscrito fortemente. Ele e um amigo dele também estão inscritos, que é outro Paulo, e estão inscritos, firme e forte. É isso aí. Nada de que retira lugar só de mulheres fazendo terapia. Isso aí. Temos aí o sagrado masculino presente, graças a Deus, que os homens estão cada vez mais conectados com esse autoconhecimento, esse desenvolvimento pessoal, né? Então, vamos lá. Aí eu estava falando do marketing digital, que não tem essa história da escassez, esse desespero, inscreva-se agora, mas precisamos dizer que as vagas são limitadas, porque, como o John disse, não dá para chegar depois e também não dá para ficar hospedada ali no vizinho. Então, a gente tem uma limitação que é real, oficial, que é a estrutura da pousada, é o tamanho da pousada. Então, a gente realmente tem essa limitação de vagas, porque é um processo que a gente vai junto, né? Então, chega todo mundo junto lá e a gente começa a dinâmica e vai até o encerramento todo mundo junto. Então, não vai ter esse negócio, eu tenho uma casa ali perto, então não posso pagar pousada, não vou ficar, sei lá o quê. Não, a estrutura é para a gente ficar imerso lá, sem esses ruídos adjacentes, né? E aí, John, o que mais? Como que fazemos? Tatá, você tá aqui? Ó, a Rô colocou, o beija-flor é algo incomparável, super recomendo. A Rô já esteve presente em alguns, né, Rô? Acho que foi mais de um. E aí ela tem essa experiência para compartilhar com vocês. Eu também acho que é algo incomparável, que a gente não consegue descrever, porque é só vivenciando para saber, né? A gente escuta a nossa alma, lava nossos corações e se recomeçar com o nosso mais profundo. Não, Rô, tem alguma coisa aqui, ó. E se reconectar, deve ser, com o nosso eu mais profundo. Então, informações para inscrições, o John colocou aqui um telefone de WhatsApp, mas a Tatá tem um link, né, Tatá?
porque o link acho que fica mais fácil para as pessoas conseguirem acessar do que acabar perdendo Sim. E a. lá tem data, horário, valores, tem as principais informações estão lá. Ó, a Andrea colocou aqui, incentivo experimentar, momentos incríveis. É isso aí. Há momentos incríveis que o Beija-Flor oferece pra gente. Eu, como cliente Beija-Flor também, como fui como, né? Quem constela o constelador, quem cuida, né? Quem acolhe, quem retira o terapeuta do caos, sempre um outro terapeuta incrível. Então, eu sou adepta, conheço como cliente, agora estarei como co-facilitadora nesse processo. John e eu que temos essa sintonia, essa sinergia da nossa parceria. O Tony entrou aí, eu vi, então não sei se ele ainda está aqui. Tony, não fique com ciúme, ele já sabe que ele é um querido que eu amo muito. Enfim, então estaremos juntos facilitando vocês nesse processo, conduzindo nessa pausa, no olhar para dentro, no reorganizar seus conteúdos emocionais, integrar, né, o que você pensa com o que você sente para você poder falar e fazer com cada vez mais congruência, cada vez mais verdade, cada vez mais autenticidade, se permitindo ser quem você é, que isso sim é se amar de verdade. Então, a Tatá, eu não sei o que aconteceu com ela, que ela não mandou. Tá falando que o Tani tá aí? Amado. O link eu vou deixar quando eu salvar, então, essa live, eu deixo o link, mas tem aqui o WhatsApp. Na bio do meu Instagram tem também. Que, gente, quem não segue o John, por favor, clica aqui, não sei onde que é aqui ou se é aqui, mas clica aqui e vai lá, dá uma olhadinha no Instagram do John. O John tem feito vários eventos, né, online, ele está com uma presença digital muito mais presente do que eu, que andei ausente esse ano inteiro. Então, John, como que tá essa programação? Quais são os encontros semanais? Eu sei que tem o Mindfulness de manhã bem cedinho. O que mais que tem? Tem os grupos de práticas de Mindfulness, de segunda a sexta, às 6h15 da manhã em ponto, a gente começa. E vai até mais ou menos 6h45, então é cerca de meia hora de duração. Não é obrigatório ter que participar de segunda a sexta, pode participar alguns dias, não participar em outros. Se não puder entrar às 6h15 em ponto, um pouquinho depois, a forma como for possível é suficiente ou suficiente basta. Né? Tem os encontros de quinta, que são movimentos de expansão e integração de consciência, às quintas-feiras, 19 horas, pelo Zoom. O próximo será com o tema etarismo. Então, quem quiser olhar para as questões relacionadas ao etarismo, pela perspectiva em especial das constelações, próxima quinta-feira. Ótimo, olha, a Dalva perguntou qual é o Insta dele, a Rô colocou aqui, é @espaçointegrare BR, mas se você clicar aqui, deve estar aparecendo para vocês no canto da tela o arroba dele, se clicar já vai para lá direto. A Andrea também está presente no Mindfulness. O que mais que você está fazendo de eventos online, John? Eventos em online, Sil, é isso. Né? Online são esses dois eventos. Uma coisinha aqui sobre o Beija-Flor, e que é não só sobre o Beija-Flor. E eu tenho certeza que o que eu vou falar é uma característica da Silvia também. Muita gente, às vezes, quer ir para um retiro como esse ou fazer algum outro movimento e experimenta alguma dificuldade. Se você quiser, fala comigo, fala com a Silvia. Por quê? Porque a gente é todo trabalhado na solução. Agora, cuidado. Só fala com a gente se você de verdade quiser uma solução para a dificuldade que você está enfrentando. Porque também é muito comum trazerem uma dificuldade ou apresentam uma solução. Aí, a partir dessa solução, me trazem uma segunda dificuldade. Eu apresento uma segunda solução. Aí me trazem a terceira dificuldade, eu paro. E digo, olha, vamos parar aqui, porque
a cada dificuldade que você, a cada solução que eu te apresento, você me oferece uma nova dificuldade. Será que de verdade você quer? Será que de verdade esse é um bom momento para você? Porque você tem o direito de não querer mexer. Você tem o direito de não querer ir. Você tem o direito de querer adiar. Só talvez experimente fazer isso com consciência, porque você vai experimentar paz. Tá? Então eu acho relevante isso. Super relevante, porque a gente sabe que existem várias resistências quando a gente fala em autoconhecimento, em desenvolvimento pessoal. Então, vem aqueles vários impeditivos: não posso, não quero, não consigo. E aí, quando de fato você está com alguma questão, se você compartilha com a gente é bom em resolver problemas, né? Então, a gente vem com soluções, mas é isso. Só procure soluções se de fato você quiser. Porque tem gente que diz que quer a solução, mas na verdade só quer reclamar, 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 como eu falei daquela frase maravilhosa: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, e aí fico reclamando numa vitimização eterna. E quem muito reclama não quer solução, quer aliados. Essa é uma dica preciosa. Você quer uma solução ou você quer um aliado? Aliados para reclamações, não conte com a gente, não estamos aqui para isso, mas se você quiser um reforço, né? Se você quiser um facilitador do processo para você sair da onde você está, estamos aqui disponíveis para conduzir. A Kel Galvão P falou: Beija-Flor. Raquel. Raquel. Beija-Flor foi um divisor de água para mim. Dele eu consegui sair de uma depressão profunda e voltei para a vida. Sou grata por essa experiência. Que lindo, Raquel. Peraí, deixa eu ver. Aí eu coloquei aqui, a Bia e mais alguém falaram que não estão conseguindo ver o arroba do João. Então, João, arroba a Cláudia, isso. Colocou aqui também, né? Arroba espaço integrare BR. E aí o Paulo falou que as meditações são incríveis, que são imperdíveis. E eu já não estou mais enxergando porque uma mensagem tá... a Andréia está falando aqui, Bia, para você clicar nessa seta ao lado de encontro. Tá escrito assim: encontro presencial, e tem uma seta aí para vocês. Aí vai aparecer quem está participando. Então é isso, gente. As inscrições, elas estão já abertas, tanto é que já temos vários inscritos, inclusive o Paulo que falou aqui que já está inscrito. E oficialmente eu estou fazendo essa live porque... A Rosane está na bola da vez, né, Rosane? Estou aguardando a sua inscrição também, hein? E aí, Rô? A Bia conseguiu já entrar seguir o John. Então, é isso. O link para inscrição tá na bio do John. Vou salvar aqui nessa live, mas o John também já colocou aqui o WhatsApp de contato. E tem lá uma página. Tem vários depoimentos, então eu vou tentar postar aqui os depoimentos também para vocês verem que a gente não está inventando. Afinal de contas, 18ª edição, né? Muita gente passou por esse Beija-Flor e muita gente deixou depoimentos lá da transformação que experimentou na vida. Eu acho que se você estiver querendo se dar esse presente, se dar essa oportunidade de gerar uma mudança significativa. Verô chegou, Verô, falamos tanto de você. Se dar de presente, se dar essa experiência significativa, essa transformação na sua vida. Venha com a gente para esse retiro, se dê a oportunidade de sair desse caos, sair desse, né, do looping da autossabotagem que faz a gente ficar numa correria e não andar para frente, praticamente não sair do lugar. E aí, a Verô colocou aqui: fui ao Beija-Flor 3 vezes e foi absolutamente incrível e transformador. Foi um presente. Pois é incrível e transformador mesmo, gente. Só vivenciando para saber, né? A Cláudia deu um alô para Verônica. Gente, então, para a gente encerrar, alguém, se tiver dúvidas, perguntas, críticas e sugestões, manda inbox pra gente, manda WhatsApp pra gente. Enfim, estamos aqui
para facilitar o seu processo desde agora, tá? A Verô colocou assim, foram momentos distintos que eu estava precisando de me reencontrar comigo. Foi emocionante. Verônica, é isso mesmo. A cada momento que a gente vai, a gente vivencia uma emoção especial, porque a gente está num momento diferente de vida, e por isso que eu falo do famoso gerúndio, né? Isso é alguma coisa que a gente vai sempre desenvolvendo, aprendendo. Então, eu voltei recentemente de um retiro e constantemente faço retiros. John e eu já fomos juntos, né? Fazer cursos de forma de retiro também, para a gente poder cuidar da gente. Então, acho que em especial é bom dizer isso, né, John? Que o terapeuta, às vezes, tem a ilusão de que depois que fez um curso, depois que fez uma formação, depois que se tornou terapeuta, é como se não precisasse de mais nada, né? Não, agora eu já sou terapeuta. Não, o terapeuta precisa estar sempre se cuidando e se reabastecendo e se liberando das questões emocionais. Então, eu falo que se tivesse o Guinness de quem mais constelou na vida, certamente eu ganharia esse lugar, porque eu estou constantemente sendo constelada. O João já me constelou várias vezes. O João... E vice-versa. Pois é, porque estamos sempre nesse autocuidado, né? O João, ele também faz encontros presenciais, como eu falei. Então, quem estava querendo constelação presencial aqui no Rio, o John tem vindo, né, com alguma frequência para cá para conduzir constelação presencial em grupo. E sempre que eu posso, eu tô lá assistindo para pegar uma carona com isso, né? Porque eu lembro que quando eu comecei a conhecer o mundo das terapias, comecei a assistir constelação, eu fiquei impressionada de como assistir, só de assistir a constelação da outra pessoa, algo já mexia, movimentava dentro de mim, né? E aí eu falei assim, esse ano eu estava precisando soltar e liberar todo esse congestionamento emocional. E eu falei assim, então vou lá nas constelações para assistir, para pegar uma carona. E é isso, às vezes a gente entra nessa roda viva e a gente esquece de recuperar essa rotina, né? De manter sempre a atualização, de estudar e de aprimorar cada vez mais, de aprimorar no processo terapêutico, de aprimorar indo para retiros, enfim. Então é isso, gente. Já falei demais, que eu tava com saudade de fazer live, adoro falar. Ó, a André colocou, é o transbordar de amor, só experimentando para sentir o mergulho e o voo. É um mergulho interior profundo e o voo nas asas do beija-flor maravilhoso. E, inclusive, uma das vivências se chama isso, é o voo. Uma das vivências é o voo do beija-flor. Então, vamos lá voar com a gente. Paulo já está confirmadíssimo. Paulo falou que essa live indiretamente se transformou em uma constelação. Pois é, quando juntam dois consteladores, é isso aí, Paulo. É uma loucura. A gente vai terapeutizando em qualquer mensagem. Amores, é isso então. Recado dado, anúncio oficialmente valendo. Agora o Beija-Flor nessa edição. Ah, não falamos o tema. Fala essa a frase maravilhosa que eu amo, John. Qual delas? Até onde eu sou capaz de ir por... Até onde eu sou capaz de ir por amor a mim. E aí, como eu costumo perguntar, por amor a mim, eu sou capaz de ser feliz? Então, a gente encerra deixando essa pergunta para vocês. Até onde eu sou capaz de ir por amor a mim? Sem mais, beijo grande, muito obrigada pela presença e participação de vocês. Estava morrendo de saudade de estar aqui ao vivo, online com vocês. E agora venham para a gente estar finalmente ao vivo, presencial, juntos. E, John, beijo enorme para você. Beijo, Sil. Bom demais estar aqui. E até breve. Até. Bye, bye, pessoal. Beijo, tchau.